Abra comigo sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1, dos versos 67 ao verso 80, o cântico de Zacarias. Irmãos, me permitam algumas breves palavras de agradecimento. Essa é a última vez que eu prego nesta igreja, como membro desta igreja, e de fato passa um filme na minha cabeça. A palavra que eu tenho para deixar para esta igreja é muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado aos pastores dessa igreja, ao conselho desta amada igreja, a vocês, irmãos. Se não fosse essa igreja, eu não tenho palavras para descrever a minha gratidão, ver tudo que Deus fez na minha vida através dessa comunidade, e eu sou muito grato. O meu desejo é que o Senhor Deus continue fazendo este trabalho próspero nele, alcançando mais vidas, que vocês cresçam e continuem fazendo o nome do Senhor conhecido e desejado. Amém? Lucas, capítulo número 1, dos versos 67 ao 70. Sem dúvida alguma, irmãos, à medida que o fim do ano se aproxima, as pessoas costumam ficar mais reflexivas, algumas mais nostálgicas. Algumas pessoas costumam reservar esse tempo para autoanálise, autoexame e também para avaliar as coisas que aconteceram ao seu redor. Você é assim? Você costuma ficar reflexivo à medida que o fim do ano se aproxima? Mas além de reflexão, eu posso dizer que o fim do ano também é um tempo para ações de graças. Todos nós chegamos ao fim dele, cheios de razões para agradecer ao alto. Mas minha pergunta para você nesta manhã é a seguinte: pelo que exatamente você agradece neste Natal? Talvez você não tenha como falar bem da nossa seleção, que infelizmente foi eliminada nessa semana. Talvez você não possa falar bem do nosso cenário político, e também não possa falar bem de si mesmo. Mas uma coisa é fato: todos nós, sem exceção, temos boas razões para falarmos bem do Senhor. É o que Zacarias nos convida a fazer através do seu cântico, irmãos. Aqui nós o encontramos e somos chamados a formar um belo coral para bendizer ao Senhor, falar bem dele, pelo que ele é e pelo que ele fez por nós. Lucas, capítulo de número 1, do verso 67 ao verso 80, vamos fazer a leitura de todo o texto. Acompanhe com atenção, com reverência, o que diz a palavra santa, inspirada e infalível do Senhor. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus poderoso,
Santo, é com muito temor que nos aproximamos do Senhor para este momento, ó Deus. Ó Senhor, por favor, pelo poder do Teu Espírito, faz do nosso coração terreno fértil para receber a semente da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor cause grande impressão em nós, que converta os que permanecem endurecidos, que edifique e santifique os que já pertencem ao Senhor. Por favor, Deus, fala conosco neste instante, no nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Amém e amém. Todas as canções, irmãos, registradas nos capítulos iniciais do Evangelho de Lucas, possuem um único tema: a esperança da redenção. Todas elas se concentram no cumprimento das promessas de Deus para a salvação de seu povo. Foi sobre isso que Maria cantou em seu Magnificat, como vimos na semana passada. E é exatamente sobre isso que Zacarias canta aqui em seu cântico, no famoso Cântico de Zacarias, ou como ficou mais conhecido, o Benedictus, que é a palavra latina para a expressão bendito seja, que abre este cântico. Mas antes de mergulharmos a fundo no conteúdo deste cântico, nós precisamos nos perguntar: mas quem é o seu autor? Zacarias era um sacerdote em Israel. Segundo Lucas, ele e sua esposa eram justos aos olhos de Deus. E o evangelista ainda acrescenta que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. No entanto, essa situação estava prestes a mudar, pois o anjo Gabriel apareceu a Zacarias com uma notícia maravilhosa: vocês terão um filho, e ele preparará o caminho para a chegada do Senhor. Só que ao invés de receber a promessa com fé e alegria, Zacarias duvidou, e por isso ficou mudo até o nascimento do seu filho. Só que aqui, irmãos, no texto que temos em mãos, com os lábios livres e com a criança já em seu colo, nós o vemos explodir em júbilo e adoração pelo cumprimento da promessa de Deus. E embora o foco do cântico ele celebre o seu filho, ele celebre a chegada do seu bebê, é importante pontuar: o foco do cântico está em outro bebê, como nós veremos mais à frente. Mas por ora, fica o convite: vamos juntos com Zacarias falar bem do Senhor, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, faz e fará em nosso favor. Sendo assim, nesta manhã, eu os convido a meditar comigo no tema bendizendo ao Senhor. Bendizendo ao Senhor. Por que devemos bendizê-lo, irmãos? Ou por que devemos falar bem do Senhor? Zacarias nos guia em seu Benedictus, e em primeiro lugar, conforme os versos 67 a 71, pelo que devemos falar bem do Senhor? Por sua salvação. Por sua salvação. Antes do cântico, o evangelista Lucas adiciona uma informação muito importante sobre a natureza das palavras de Zacarias aqui. Verso 67, acompanhe comigo, por favor. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. O que conhecemos por cântico de Zacarias poderia facilmente ser chamado de a profecia de Zacarias. Isso porque ele, como diz o texto, cheio do Espírito, foi usado para proclamar uma mensagem de Deus para o seu povo. Além disso, nós o encontramos aqui também predizendo ou antecipando coisas futuras que em breve haveriam de acontecer. Mas indo, enfim, ao conteúdo do cântico, é assim que ele começa cantando, verso 68. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. O que motiva Zacarias a falar bem do Senhor aqui? A redenção feita por ele. No Antigo Testamento, irmãos, o termo redenção era usado para descrever o ato de resgatar algo ou alguém por meio do pagamento de um preço. Essa é exatamente a linguagem usada para descrever a libertação de Israel do cativeiro egípcio.
Sendo assim, estaria Zacarias aqui celebrando uma libertação política? Finalmente ele e o povo estariam livres de Roma e de qualquer outro opressor estrangeiro? Olhando para o contexto da passagem, essa não seria a melhor interpretação. Isso porque, como veremos no decorrer da pregação, tanto redenção como salvação aqui são associados a perdão de pecados. Sem contar que em todo o Novo Testamento, redenção é usado para descrever a obra de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, na passagem, redenção tem um sentido predominantemente espiritual. Zacarias está vibrando aqui porque Deus providenciou libertação do pecado, do juízo e da condenação eterna para o seu povo. Mas há algo curioso em suas palavras aqui. Você percebeu como a salvação é descrita em termos passados? O Cristo não havia nem nascido ainda, mas sua obra é aqui descrita como algo realizado e seguro. E ele prossegue, verso 69. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Você percebe como nesses 2 versos iniciais, toda iniciativa salvadora pertence exclusivamente a Deus. Segundo as palavras de Zacarias, irmãos, salvação é algo que vem de Deus e não do homem. É uma visitação divina, não uma invenção humana. Ou seja, é algo que só Deus pode fazer. É exatamente o que ele pretende capturar com a expressão poderosa salvação no verso 69. Com ela, Zacarias destaca o poder de Deus para consumar a salvação de seu povo e vencer todos os seus inimigos. Mas uma pergunta importante neste ponto é a seguinte: como Deus faria isso? Através de quê? Da linhagem ou da casa de Davi, irmãos. Aqui fica claro que o protagonista do seu cântico não é o seu filho, que pertence à linhagem de Levi, mas o bebê de Maria, descendente de Davi. Como Zacarias pode estar tão certo disso? É o que ele responde no verso 70. Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Através dos seus profetas em todo o Antigo Testamento, Deus preparou o seu povo para a chegada daquele que cumpriria plenamente as promessas feitas a Davi, do descendente que se assentaria em seu trono e estenderia paz sem fim sobre os seus domínios. E o que mais esse Messias faria? Ele conclui no verso 71, dizendo: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Se o sentido de redenção aqui é espiritual, de quais inimigos Zacarias está falando? O comentarista responde dizendo: o pecado, o diabo, a morte, a sepultura e o inferno. Ou seja, a prioridade do Messias seria conceder liberdade do pecado e de todas as suas maldições. É exatamente por isso que encontramos Zacarias vibrando aqui, porque o tempo da salvação havia chegado. É pelo que você também celebra neste Natal. O que o motiva a, nesta época do ano, render graças ao Senhor? O tão esperado casamento, a conclusão de um curso, uma promoção no emprego e a melhora no quadro econômico da família, a compra de um imóvel ou de um automóvel, a chegada de um filho como Zacarias. Com toda certeza, irmãos, todos nós temos muitas, inúmeras razões para falar bem do Senhor. Contudo, conforme vimos aqui com Zacarias, há um motivo em especial que eleva-se sobre todos os outros. Neste Natal, irmãos, vamos cantar ou falar bem do Senhor, porque Ele nos visitou com graça e salvação. Foi Ele quem tomou toda a iniciativa. Zacarias deixou muito claro que salvação é algo que vem de Deus e não de nós.
não é uma conquista daqueles que vão até o Senhor, mas é uma dádiva de Deus que veio até nós em Cristo. A salvação não é um prêmio para os mais esforçados, mais piedosos e mais obedientes entre nós, mas é uma dádiva dos céus aos pecadores. Deus é o sujeito ativo da salvação e o maior interessado na redenção de seu povo. Ele sabe bem, irmãos, que a salvação do pecado não é só a maior necessidade da igreja, mas a maior necessidade deste mundo. E sabendo disso, Ele enviou o seu Filho a este mundo para promover poderosa salvação em nosso favor. Cristo Jesus, em sua vida perfeita, em sua morte e ressurreição, diz o autor aos Hebreus, nos conquistou eterna redenção. Nele temos o perdão para todos os nossos pecados. Você quer uma notícia melhor do que essa nesta manhã? Algumas pessoas só estão interessadas na visitação divina, desde que seja em forma de bênçãos materiais, desde que seja através da prosperidade financeira ou de uma vida livre de dificuldades, quando em Cristo Jesus Deus já nos visitou com graça, perdão e salvação. Neste Natal, irmãos, vamos brindar e cantar ao Cristo que nos livrou da condenação eterna. Vamos festejar e nos deliciar no Salvador, que é pão que mata a fome e água que sacia a sede da alma. Vamos celebrá-lo em família, entre os irmãos na fé. Vamos ensinar os filhos o evangelho da salvação. Vamos testemunhar ao mundo que a nossa alegria, a nossa identidade não está no que somos ou temos aos olhos dos homens, mas do que recebemos em Cristo Jesus. Não se canse de falar bem do Senhor, porque Ele nos salvou. Além do mais, neste Natal vamos falar bem do Senhor, porque Ele nos fez livres em Cristo. Mas livres de quê exatamente? Como disse Zacarias, dos nossos inimigos espirituais, da escravidão do pecado, da influência do diabo, das paixões deste mundo, da morte, da sepultura e do inferno. Palavras de Jesus Cristo: se o Filho vos libertar, de fato seremos livres. Você está em Cristo, meu irmão, portanto você está livre. Livre de quê? Livre da condenação, pois não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, meu querido irmão, portanto saiba, está livre da escravidão do pecado e pode, pelo poder do Espírito Santo, vencer qualquer pecado que o assedia. Você está em Cristo, minha irmã? Se sim, não precisa temer o diabo, nem mesmo a morte e o inferno. Vamos celebrar, irmãos, vamos cantar ao Cristo que nos deu liberdade. Vamos celebrá-lo em família, entre amigos, pois Cristo venceu e nos libertou dos nossos mais poderosos inimigos. Vamos fazer também bom uso da nossa liberdade, para o glorificarmos neste mundo com uma vida santa e com um testemunho vibrante. Neste Natal, irmãos, vamos falar bem do Senhor, porque Ele nos salvou, Ele nos libertou das amarras do pecado. Amém? Posso ouvir um amém? Com certeza eu vou levar isso para lá. Posso ouvir um amém? Nós estamos meditando no tema bendizendo ao Senhor. Por que devemos falar bem do Senhor, irmãos? Zacarias nos ensina, em primeiro lugar, que devemos falar bem do Senhor por sua salvação. Em segundo lugar, conforme veremos nos versos 72 a 75, devemos falar bem do Senhor por sua misericórdia e fidelidade. Por sua misericórdia e fidelidade. A canção da salvação também seria um título apropriado para este cântico. Até aqui, Zacarias celebrou a intervenção divina em favor do seu povo. Deus decidiu visitar os homens com graça e salvação. Mas a pergunta que fica é a seguinte: qual é a motivação para tamanha salvação? O que levou ou moveu Deus a levar este plano maravilhoso a cabo? E Zacarias responde cantando, versos 72
e 73. Para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. A salvação é fruto da misericórdia de Deus. No Antigo Testamento, misericórdia era compreendido como o amor leal e gracioso do Senhor derramado sobre um povo rebelde e imerecedor. E aqui Zacarias vê a misericórdia prometida no tempo dos seus antepassados alcançando a sua geração. Ele vê ainda mais, ele percebe que Deus estava trabalhando para cumprir todas as promessas feitas ao patriarca Abraão em sua aliança. E João Calvino, ele é preciso, irmãos, quando ele chama Abraão do seguinte: o guardador da promessa da salvação feita ao mundo. Isso porque Deus havia prometido e jurado ao patriarca abençoar todas as famílias da terra através dele. E como é que isso ia acontecer? Levantando o Redentor das nações da sua descendência. É dessa forma que o apóstolo Paulo, por exemplo, interpreta as profecias ou as promessas feitas a Abraão. Na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 8, ele disse, prevendo a Escritura, que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. E ele conclui no verso 29 do mesmo capítulo: e se vocês são de Cristo, perceba, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É por isso que a expressão lembrar sua santa aliança é tão significativa. O Deus que firma pactos, assumindo obrigações e prometendo ao seu povo, nunca falha com a sua palavra. E no descendente de Abraão, que repousava no ventre de Maria, ele cumpriria, selaria a sua fidelidade. E o que mais a misericórdia e a fidelidade de Deus proporcionam a Zacarias e a todos os demais crentes? Ele diz nos versos 74 e 75: resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servi-los sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Em outras palavras, irmãos, o que Zacarias está dizendo é o seguinte: a redenção de Deus possibilita o serviço a Deus, ou melhor, a adoração a Deus. Vou dizer de uma forma mais simples: uma vez que Deus salvou e redimiu um povo de todas as ameaças à sua alma, agora este povo deveria se lançar em adoração ao Deus de sua salvação. Como? Zacarias disse no texto: sem medo, sem temor, tanto de Deus como das ameaças externas. Além de, para adorar na presença de Deus e servi-lo em tudo mais, é preciso viver uma vida santa, segundo ele, separada do pecado e comprometida com a retidão. E isso, irmãos, Zacarias deseja experimentar por toda a sua vida. E é exatamente o que a misericórdia e a fidelidade de Deus proporcionam em Cristo para ele e para cada um de nós hoje aqui. Você percebeu como o cântico de Zacarias nos ajuda a apreciar melhor o nosso Deus? Em melodia, ele enalteceu o caráter e os atributos do Senhor. A que Deus celebramos neste Natal, irmãos? Segundo Zacarias, neste Natal, celebramos o Deus que é misericordioso. Você sabe o que é misericórdia? Você poderia subir aqui e descrevê-la claramente, precisamente? É curioso, pois essa palavra, esse termo já se tornou constante no nosso vocabulário. As pessoas o usam constantemente. Mas será que o termo é bem compreendido? Uma ilustração pode nos ajudar aqui. Conta-se que um jovem soldado do exército imperial de Napoleão foi condenado à morte. Ele era um reincidente, ou seja, ele já havia cometido um outro crime. A mãe deste soldado correu ao imperador, prostrou-se aos seus pés e em lágrimas clamou: misericórdia, Senhor, misericórdia pelo meu filho. Napoleão olhou para aquela mãe e disse: ele não merece. Ao que aquela mãe sabiamente replicou: eu sei, Senhor, que ele não merece.
Se ele a merecesse, seria justiça. Por isso eu clamo por misericórdia. É exatamente como Deus procede com cada um de nós. Eu pergunto a você, como Deus deveria retribuir a nossa dureza de coração, o nosso amor ao pecado, ou as nossas contínuas e recorrentes faltas contra Ele? Com justiça, com juízo. Mas ao invés disso, Ele decide derramar sobre você e sobre a sua casa compaixão, graça e misericórdia. Nós não merecemos, irmãos, nenhum dos benefícios do Senhor, mas tudo chega às nossas mãos, tudo alcança o nosso coração por pura e soberana misericórdia. Além disso, a que Deus celebramos neste Natal? Nós celebramos também o Deus que é fiel à aliança e às suas promessas. Zacarias fez muito bem ao lembrar de Abraão aqui. Nenhuma das promessas feitas ao patriarca ficou sem cumprimento, irmãos. E é exatamente como ele continua agindo hoje na aliança e o fará até o fim. Ele é fiel em tudo. Ele livremente em Cristo decidiu entrar em aliança, comprometer-se com um povo eleito, e este povo somos nós. Você sabe o que isso significa, irmãos? Que apesar da nossa indiferença, apesar de muitas vezes eu e você andarmos frios espiritualmente, apesar da nossa incredulidade, e apesar de muitas vezes sermos mundanos, este Deus nunca voltará atrás da sua palavra, nunca negará o compromisso que selou conosco. É exatamente por isso que você permanece na fé. Não é porque você é muito crente e piedoso, porque lê muito a Bíblia ou ora, mas é porque o Senhor prometeu concluir o trabalho que começou em nós. É por isso que as suas necessidades, as necessidades da tua casa, permanecem supridas, porque Deus prometeu não nos desamparar jamais. É exatamente por isso que a igreja permanece de pé, seja com o governo A ou governo B, porque Ele disse, nem mesmo o inferno prevalecerá contra a minha igreja. Este é o Deus a quem servimos, irmãos. Portanto, todos juntos neste Natal vamos cantar, celebrar e confiar neste Deus, porque Ele dispensou sobre nós sua misericórdia e será fiel conosco até o último dia. Mas esse texto nos convida a uma outra lição importante, a reconhecer a adoração como nossa prioridade e privilégio. É tanto uma prioridade como um privilégio. Segundo Zacarias, Deus salva o seu povo para adoração. E fica muito claro nas suas palavras que a adoração é sim uma prioridade para o Senhor. Porque ela não é para nós também. Ou melhor, não deveria ser a nossa prioridade também. É claro que aqui eu preciso incluir todas as formas de adoração ou serviço, mas me permita falar especificamente sobre este momento, a adoração no dia do Senhor. Este é um compromisso, irmãos, na sua agenda, que enche o teu coração de expectativa. Você organiza este dia em função deste momento. Essa é a prioridade da sua casa. É uma pena, irmãos, o fato de alguns crentes que aparentam não gostar muito de adorar o Senhor no domingo. Alguns é perceptível, não gostariam de estar aqui. Ou aproveitam qualquer oportunidade para se ausentar da adoração. Culpam o cansaço, o trabalho que as crianças dão, ou as demandas da semana que ficaram para fazer no dia e no momento da adoração. Você sabe qual é o remédio, irmãos, para solucionarmos este problema? É entendermos uma coisa muito importante. Você e eu, nós fomos feitos para a adoração. Foi para esse motivo que Deus nos criou, para a sua própria glória e para encontrarmos prazer nele. E esta também é a motivação por trás da obra de Cristo. Deus nos reconcilia com Ele, para que por todos os nossos dias, na sua presença, o celebremos, o louvemos e o adoremos. Não vamos desperdiçar este privilégio, irmãos. Não minimize esta dádiva. Vamos nos envolver seriamente no culto,
com alegria, em santidade e em retidão. Vamos cantar ao Cristo que nos libertou dos nossos inimigos. Não vamos perder oportunidades de ouvir sua voz. Vamos servir de exemplo para as nossas crianças pequenas, para o cônjuge, para a família, de que valorizamos. Este momento é caro para nós mais do que tudo nesta vida. Sabe por quê, irmãos, isso é importante? Porque quando o culto a Deus é caro para a igreja, o nosso testemunho impacta o mundo. Quando o culto a Deus é caro para a igreja, tenha certeza, nós somos influentes e impactamos este mundo. Mas nós não vamos apenas servi-lo e adorá-lo aqui nos domingos. Nós vamos fazer isso em família, entre os nossos irmãos na fé, nos pequenos grupos, e com a nossa própria vida como um sacrifício agradável ao nosso Deus. Uma vez que Ele nos redimiu, irmãos, vamos adorá-lo. Foi para isso que Ele nos salvou. Amém? Nós estamos meditando no tema bendizendo ao Senhor. Por que nós devemos falar bem do Senhor? Primeiro, por sua salvação. Segundo, por sua misericórdia e fidelidade. Por fim, segundo os versos 76 a 80, nós devemos falar bem do Senhor pela proclamação da salvação. Pela proclamação da salvação. Durante a maior parte do seu cântico, Zacarias concentrou-se na salvação que viria através do bebê de Maria. Agora, finalmente, ele volta os seus olhos para o seu recém-nascido a fim de abençoá-lo. João foi o primeiro a nascer, mas ele era o segundo em importância. Mas ainda assim ele desempenharia um papel fundamental. E é sobre isto que Zacarias vai cantar agora. Verso 76 ele diz: "E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho." Depois do profeta Malaquias, houve um período conhecido como período interbíblico ou período do silêncio. O que aconteceu neste tempo? Durante mais de 400 anos, Deus não mais levantou profetas e, consequentemente, privou o povo do "assim diz o Senhor" de ouvir a sua voz. Quem é que ia interromper esse silêncio longo e triste? O filho de Zacarias. Segundo as suas palavras, ele seria profeta do Altíssimo para preparar a chegada do Senhor. Ele cumpriria as palavras do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 3 de sua profecia, quando ele diz: "Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele." E como é que exatamente esse trabalho preparatório ia ser feito? Verso 77. "Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados." A missão de João era proclamar a mensagem da salvação à sua geração. Não salvação das garras de Roma, mas do pecado, da culpa e da condenação eterna. Ele iria pregar a respeito da libertação dos inimigos espirituais da alma. O povo de seu tempo precisava entender uma coisa: a maior necessidade deles era de reconciliação com Deus. E isso só aconteceria por meio do perdão dos pecados. E é por isso que o Salvador viria, para possibilitar o perdão dos pecados. Essa é a mensagem que João pregaria. Mas não para por aqui. Zacarias dá mais alguns detalhes. Versos 78 e 79. "Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente." Para quê? Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Esses versículos são gloriosos, irmãos. João aqui descreve a visitação de Deus como o alvorecer da manhã na chegada do sol. Em sua misericórdia, o sol nascente dissipará as trevas e a ignorância espiritual. Ele lançará luz sobre aqueles que estão vivendo na escuridão do vale da sombra da morte.
Ou nas palavras do profeta Malaquias, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E aí então, os pecadores experimentariam a paz. Se antes, irmãos, todos se desviaram por seus próprios caminhos, aqui os raios do sol nascente vão iluminar o caminho da paz. Se antes todos estavam em guerra contra Deus, o sol se levantaria para selar a paz entre Deus e os homens. Essa é a mensagem gloriosa que João pregaria ao povo de seus dias. E é completamente compreensível vermos o seu pai tão vibrante aqui, por essa razão. Zacarias concluiu seu belo cântico, e o nosso texto é concluído com o verso de número 80, quando ele diz: e o menino, João Batista, crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Neste texto nós aprendemos que Deus deseja que as boas novas, aquilo que Ele fez para salvar os homens, seja do conhecimento de todos. É por essa razão que Ele levanta João como mensageiro, para preparar o caminho do Salvador. E hoje, irmãos, como as coisas funcionam? Através de que meio o conhecimento da salvação é anunciado? Eu posso afirmar o seguinte: Deus proclama a sua salvação através da pregação da palavra de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo afirmou que Deus se agradou salvar os que creem pela loucura da pregação. Aos Romanos ele disse: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O entendimento bíblico e reformado é o seguinte: Deus vocaciona pessoas, as instala em ofícios e reserva momentos específicos para falar à igreja através delas. Ou seja, quando o pregador assume o púlpito, ele abre a Bíblia, ele a expõe, a aplica fielmente, e pode estar certo, ele é a boca e a voz de Deus para o seu povo. Você crê nisso? Você quer ouvir Deus falar? Você deseja obter conhecimento da salvação? Então, ao invés de procurar por supostas visões, profecias estranhas, sonhos, venha aos domingos ouvir Deus falar através da pregação da palavra. Se você é crente, venha com expectativa de crescer no conhecimento de Deus e com disposição de obedecer a palavra pregada. Se você ainda não é crente, venha com expectativa para ser salvo. Sabe por quê? Porque isso daqui, irmãos, não é só um homem falando e falando, não. O Espírito Santo, no momento em que a palavra é ministrada à congregação, ele age no coração, convertendo o coração endurecido e trazendo-o a Deus, trazendo-o à fé. Portanto, não minimize jamais a importância da pregação da palavra para a sua salvação e para o seu crescimento. Jamais prive a si mesmo e a sua família de ouvir a voz de Deus nos domingos. Ore para que o seu coração seja terreno fértil para a semente da palavra. Prepare-se adequadamente. Este não é só mais um momento da sua semana. Este é o momento que Deus fala ao teu coração. Mas além disso, além de valorizar a pregação, sabe o que precisamos fazer também? Valorizar a leitura bíblica. Eu sei que é meio batido, irmãos. Essa é uma aplicação contínua, né? Nós ouvimos ela continuamente. Mas por que bater nessa tecla então? Simples. Porque Paulo disse o seguinte a Timóteo: as sagradas letras podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Nas páginas deste livro aqui, esse livro que você tem em mãos, o caminho e o conhecimento da salvação é apresentado de forma maravilhosa. Você pode crescer, ser salvo através das palavras deste livro. Você tem compromisso com a leitura bíblica? Você tem compromisso com esta disciplina espiritual? Me permita dizer o seguinte: se você quer crescer, se você quer ter mais prazer e satisfação em Cristo, se você gostaria de experimentar de mais segurança na fé, você precisa debruçar-se sobre este livro. Ele pode torná-lo sábio para a salvação.
Precisamos fazer isso sozinhos, com a nossa família, com os nossos irmãos de pequenos grupos. Mas não podemos negligenciá-lo. Mas me permita dizer mais uma coisa. Deus não chamou vocês, irmãos, apenas para ouvir a voz dele aos domingos. Ele também os chamou para anunciar a chegada do sol nascente. Por onde nós andamos, irmãos, isso é triste. Existem pessoas vivendo na frieza espiritual, nas trevas e na sombra da morte. Pessoas com quem comemos e dormimos em casa. Pessoas com quem trabalhamos e estudamos. Pessoas sem qualquer esperança neste mundo. Vamos aproveitar este Natal para anunciar a chegada do sol nascente. Vamos anunciar o caminho da paz que é Cristo. Vamos falar do sol que é capaz de dissipar as trevas e aquecer o coração, nos reconciliar com Deus. Aproveite as oportunidades que esta época do ano oferece. Se você que me ouve nesta manhã, talvez você veio contra a sua vontade. Talvez você veio porque seu pai mandou sua mãe. Talvez você veio pela insistência de um amigo, de um irmão. Será que é isso que você deseja experimentar? Paz com Deus? Então preste bem atenção, acolha este evangelho com fé. Porque não há esperança para a sua alma a não ser este evangelho. E este evangelho diz o seguinte: o Salvador bendito veio a este mundo para viver a vida que não podíamos viver e morrer uma morte de cruz, receber a maldição que nos pertencia, nos conceder paz com Deus e perdão para os pecados. É somente este sol que pode aquecer o teu coração e te dar alegria. É somente este sol que pode te dar alguma esperança nesse mundo e iluminar o caminho da paz. Tanto paz dentro de si, como paz com Deus. É isso que deseja experimentar. Acolha este evangelho com fé para a sua salvação. O tempo da salvação é hoje, é agora. Somente em Cristo você estará livre do juízo e da morte eterna. Esta não é só a sua, é a nossa maior necessidade. Receba este evangelho com fé. Sem dúvida alguma, irmãos, o fim do ano é uma bênção. Chegam as celebrações e aí nós costumamos ficar mais reflexivos. Reservamos tempo para autoexame, para avaliar as coisas ao nosso redor. Mas especialmente reservamos esse tempo para ações de graça. Todos nós temos incontáveis razões para falar bem do Senhor. Talvez você não tenha boas razões para falar bem da seleção. 5 minutos faltava. Talvez você não tenha razões para falar bem do cenário político. As coisas não estão como você gostaria. Talvez você não possa falar de si mesmo. Você ainda não é o que gostaria de ser. Mas vamos concordar. Todos nós temos boas razões para falar bem do Senhor. Porque Ele em Cristo nos salvou. Ele derramou sobre nós sua misericórdia. Ele é fiel conosco. E Ele proclama a sua salvação aos nossos corações. Amém? Vamos responder ao Senhor em oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.